Emor. A Parashá Emor, a oitava do livro Vaikra, enumera as leis referentes à santidade dos sacerdotes e descreve defeitos que tornam um animal impróprio para ser ofertado no altar. Em seguida, são apresentadas orientações pertinentes às festividades judaicas. A luz da divindade. E Elohim falou a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro, batido, para a iluminação, a fim de que se acenda a lâmpada perpétua. No templo sagrado de Jerusalém, Beit HaMikdash, havia diversos utensílios, como a mesa, o altar, o lavatório e o candelabro, menorá. A menorá era uma obra de arte sem igual, esculpida em peça única, tendo sido proibido de que se usassem em sua fabricação componentes separados para no fim serem unidos e soldados. Esse candelabro tinha 7 braços, 3 de cada lado e um central, em direção ao qual as chamas de todas as outras velas deveriam estar voltadas. Todos os dias o Cohen, sacerdote, acendia as velas da menorá, exceto uma, cuja chama jamais se extinguia, denominada Ner Hatamid, a lâmpada perpétua, situada no centro. O candelabro ficava dentro do Kodesh, santuário interno, uma área do templo restrita aos Koanim, de acesso proibido ao resto do povo. Sobre esse candelabro, como consta no Talmud, Elohim proclamou: não necessito de sua luz. Sua função é testemunhar para todas as nações que a Shekhinah, presença divina, repousa entre o povo de Israel. Essa declaração talmúdica suscita algumas perguntas. Por que justamente o milagre da lâmpada perpétua servia de testemunho da presença da Shekhinah entre os judeus, se sabemos que no Beit HaMikdash ocorriam 10 milagres? A questão acima se torna ainda mais complexa quando se considera que alguns milagres eram visíveis a todos, enquanto o milagre do candelabro não era, pois acontecia no Kodesh, que ficava dentro do Eihal, local vedado ao público. O Rebbe de Lubavitch explica: a particularidade desse milagre em relação aos outros reside em sua própria essência, a luz. De todas as criações de Elohim neste mundo, a luz é a mais abstrata. Não tem peso, não é palpável, não ocupa espaço e tampouco pode ser apanhada concretamente. A luz é o elemento que expressa de modo mais significativo o conceito de divindade e espiritualidade, como se costuma dizer, a luz da divindade. O milagre da menorá se diferencia dos demais que se manifestavam no templo por ser o único que exprime o conceito de luz. Assim, por ser o milagre mais ligado à luz da divindade, é justamente a menorá que serve de testemunho de que a Shekhinah, a luz da divindade, paira sobre o povo judeu. Educação. 3 recomendações importantes. Fala e lhes dirás. A respeito desse versículo, o primeiro da Parashá, o comentarista Rash explica que os adultos devem instruir as crianças e os jovens. Essa não é a única ocasião em que a Torá nos orienta nesse sentido. Nossos sábios observam que esse princípio se fundamenta nas seguintes mitzvot. Primeira, a proibição de comer insetos e animais rastejantes. Segundo, a proibição de ingerir sangue. Terceiro, a pureza dos sacerdotes. Na verdade, temos a obrigação de educar nossos filhos em todas as áreas da vida. Então, por que a Torá enfatiza esse dever justamente nesses casos? Os 3 preceitos citados acima, como o foco da ação dos educadores, abrangem todas as situações em que um adulto pode procurar esquivar-se do seu dever, não exercendo adequadamente sua função,
de formar uma nova geração. Portanto, com esses 3 pontos, a Torá traça o caminho para todas as circunstâncias. Uma propriedade dos insetos e animais rastejantes que torna proibido alimentar-se deles é que eles causam repugnância à alma da pessoa. A interdição da injeção de sangue provém do fato de que os judeus, em determinada época, estavam acostumados a consumi-lo e o faziam com frequência. Por fim, as leis referentes à pureza dos sacerdotes, assim como as regras de pureza e impureza em geral, estão acima do intelecto, não podendo ser plenamente compreendidas pela razão. Vemos que, quando depara com uma dessas características numa criança, um adulto pode desistir de instruí-la. Daí, extraímos 3 lições importantes. A. Diante de uma criança que apresenta comportamento extremamente mau e inapropriado, grosseiro e baixo, o educador pode imaginar que ela é um caso perdido, que seria inútil tentar ensinar-lhe boas maneiras. Porém, afirma a Torá, mesmo que essa criança coma insetos e seres rastejantes, um indicador de sua conduta desumana, temos o dever de educá-la, fazendo o máximo esforço para conduzi-la ao bom caminho. B. Alguns argumentam que só é possível educar a criança ou o jovem enquanto ele ainda não adquiriu hábitos negativos. Contudo, se os maus costumes tiverem se tornado frequentes, já fizerem parte de sua personalidade, será impossível recuperá-lo. A Torá, então, nos mostra que, embora os judeus estivessem acostumados a ingerir sangue, é sempre necessário ensinar a quem precisa, e com uma boa educação as pessoas mudam, mesmo que a má conduta já esteja estabelecida. C. Muitos acreditam que só se pode educar em áreas passíveis de explicação e comprovação lógica, mas não em assuntos que envolvem fé e estão acima do intelecto. Sobre isso, a Torá nos diz que também no campo das crenças devemos nos empenhar fortemente para instruir os outros, pois no fundo do coração todo judeu tem uma fé inabalável e a educação ajudará a revelar o que já estava oculto em seu interior. Concluindo, quando a Torá nos dá uma ordem, evidentemente, somos capazes de cumpri-la. Além disso, o próprio mandamento divino nos dá força para que obtenhamos sucesso. Era uma vez uma tentativa fracassada. Antígono de Sorro foi um sábio extremamente elevado, pertenceu à primeira geração de Tanaim e era discípulo de Shimon, o Justo, o último dos homens da grande assembleia. É famoso o seu dito que nos mostra a maneira certa de servir a Elohim. Não sejais como os servos que servem o seu senhor, visando a recompensa, mas sim como servos que servem o seu senhor, sem visar a recompensa. Sua intenção não era ensinar que não haveria recompensa pelo cumprimento da Torá e mitzvot. Ele simplesmente queria dizer que a pessoa deve servir o Criador por amor e observar os mandamentos porque Elohim os ordenou, não para obter retribuição. 2 alunos de Antígono, Sadoc e Baitus, não compreenderam a lição do mestre, deduzindo que não haveria prêmio nem punição pelos nossos atos e tampouco existiria o Olam Rabá, mundo vindouro. Essa inferência equivocada levou-os a renegar a Torá escrita e a Torá oral, e assim Sadoc e Baitus tornaram-se hereges. Temendo que tal atitude provocasse revolta em determinados círculos de nosso povo, eles decidiram que, em público, apenas refutariam a Torá oral, as interpretações dos sábios transmitidas oralmente, e logo começaram a explicar a Torá de maneira distorcida.
Cada um deles obteve seguidores e então se iniciou uma era em que havia dois grupos de hereges, denominados Tsadoquim e Baitossim. Seus adeptos não se contentavam em contestar a Torá oral, mas também atormentavam os que a cumpriam de modo autêntico, conforme os ensinamentos de nossos sábios, uma tradição passada de geração em geração desde o Monte Sinai. A maior dificuldade encontrada no combate a essas facções era o fato de que elas não aceitavam ser tidas como dissidências separadas do povo de Israel. Ao contrário, consideravam-se portadoras do judaísmo verdadeiro e sempre tentavam provar que estavam certas. Os sábios travaram muitas discussões com os Tsadoquim e Baitossim, uma delas a respeito da Sefirat HaOmer. A data da Minha HaOmer, oferenda do Homer, que determina o dia em que se comemorará a festa de Shavuot, foi o centro dessa disputa entre nossos sábios e os Baitossim. A Torá não especifica essa data, diz apenas que o Homer deve ser ofertado Mimaharat, a Shabat, após o Shabat. E a festa de Shavuot cairá exatamente 7 semanas depois. Portanto, as duas celebrações ocorreriam no mesmo dia da semana, com a distância de 7 semanas entre elas. Os Baitossim argumentavam que a oferenda do Homer deveria ser feita no domingo, pois está escrito após o Shabat. Segundo esse raciocínio, depois do primeiro dia, Pessah, deveríamos aguardar até o domingo e então ofertar o Homer após o Shabat. Dessa interpretação deturpada se deduziria que a festa de Shavuot sempre cairia no domingo. Na verdade, a Torá oral guarda a tradição de que a oferenda do Homer deve ser feita logo após o primeiro Yom Tov de Pessah, independentemente do dia da semana. Desse modo, a festa de Shavuot pode ocorrer em qualquer dia da semana. Como a liderança do povo estava nas mãos dos sábios de Israel, os Baitossim não eram capazes de implantar suas ideias erradas, mas jamais desistiam. Numa ocasião, parecia que eles conseguiriam impor a sua visão e fazer com que o povo inteiro a seguisse. Naquele ano, 29 de Adar, foi numa sexta-feira. Os Baitossim ficaram satisfeitos, pois o Beit Din, tribunal rabínico, fixaria o Rosh Hodesh, primeiro dia do mês de Nissan, no Shabat. Assim, o primeiro dia de Pessah, 15 de Nissan, também cairia no Shabat. A oferenda do Homer seria no domingo, e todos festejariam Shavuot igualmente no domingo, agindo em conformidade com suas ideias infundadas. No entanto, a lua nova não apareceu naquele Shabat, de forma que o Rosh Hodesh Nissan não foi fixado no sábado, e sim no domingo. Os Baitossim ficaram extremamente decepcionados, pois agora o primeiro dia de Pessah cairia no domingo, o Homer seria ofertado na segunda-feira e a festa de Shavuot também seria celebrada numa segunda-feira, contrariando sua opinião. Porém, recusando-se a aceitar o fracasso de seus planos, os Baitossim buscaram uma maneira de fazer valer o seu parecer, tentaram enganar os sábios. Com esse intuito, contrataram 2 testemunhas falsas e lhes pediram que declarassem ter visto a aparição da lua nova no Shabat, para que se estipulasse o Shabat como o primeiro dia de Nissan. Cada testemunha receberia dos Baitossim 200 moedas de ouro em troca do perjúrio. Uma das testemunhas era de fato partidária dos Baitossim e assumiu de bom grado a missão, feliz com a oportunidade de enganar os sábios, além da soma elevada que ganharia. A outra testemunha era um bom judeu, temente a Elohim, que acreditava na Torá escrita e oral. Ele aceitou o encargo com a intenção de malograr o plano dos Baitossim. Os 2 apresentaram-se ao Beit Din para depor. O primeiro a ser interrogado foi o Baitossi.
Como era de praxe, os juízes lhe solicitaram que contasse o que tinha visto e fizeram algumas perguntas. Em seguida, foi chamada a segunda testemunha para que relatasse como avistara a lua. Seu depoimento foi muito estranho. Eu estava caminhando e a enxerguei. Sentada entre duas grandes pedras, sua cabeça assemelhava-se à de um bezerro, suas orelhas às de um cabrito, seus chifres aos de um veado. Olhei para ela, assustei-me e caí para trás. Os juízes o fitaram com um ar interrogativo, tentando entender o que queria dizer com aquela descrição tão esquisita. Nesse momento, o homem acrescentou: caso vocês não acreditem em mim, tenho no bolso 200 moedas de ouro. Então, os juízes compreenderam que os Baitocim havia tramado tudo para enganá-los, induzindo-os a fixar o roxo Rhodes de acordo com os falsos testemunhos. Perguntaram ainda ao depoente por que não recusara a incumbência, e ele respondeu que seu único objetivo tinha sido frustrar o projeto dos Baitocim, impedindo-os de ludibriar o tribunal. Os sábios juízes puniram os conspiradores, mas permitiram que a testemunha que os ajudara a desvendar o ardil ficasse com as 200 moedas, apesar de não ter cumprido o combinado com os Baitocim. Se os Baitocim tivessem encontrado 2 testemunhas fiéis a eles, os juízes poderiam ter estabelecido equivocadamente o roxo Rhodes com base em alegações falsas. Para evitar que isso se repetisse, houve uma alteração nas normas judiciais. Embora no passado se aceitasse a declaração de qualquer judeu, desde que seu depoimento fosse aprovado pelos critérios do tribunal, decidiu-se que, a partir daquele dia, só seriam válidos os testemunhos de pessoas idôneas e confiáveis.